O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de São Joaquim e a Senhora Santana. Então hoje nós, de uma maneira particular, rezamos pelos nossos avós vivos, para que Deus lhes conceda a recompensa dos justos, para que Deus lhes conceda o céu, lhes conceda todas as graças de que eles precisam, para que possam atingir a finalidade das suas vidas, que é a salvação eterna. E rezamos também pelos nossos avós mortos, pedindo a Deus que lhes conceda o repouso eterno, o céu, que lhes abrevie, que lhes diminua as penas do purgatório, para que o quanto antes eles estejam na presença de nosso Senhor. Mas não apenas rezamos pelos nossos avós vivos ou mortos, já que hoje é o dia dos avós, mas nós rezamos também por nós, e rezamos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, por aquelas pessoas por quem nós normalmente rezamos, pelos sacerdotes. Por quê? Porque, meus santos, a vida de São Joaquim e da Senhora Santana, sim, daquela que depois da Virgem Maria é a única que recebeu o título de Senhora. É a Senhora Santana, Senhora Santa Ana. Pois bem, a vida de São Joaquim e da Senhora Santana são exemplares para nós. Tem virtudes que nós precisamos imitar, que nós precisamos repetir na nossa vida. Pois bem, quem foram então São Joaquim e Santana? São Joaquim e Santana, segundo uma antiga tradição, eles eram idosos e sem filhos. Eram judeus, piedosos, devotos, dedicados a Deus, mas socialmente amaldiçoados. Sim, porque segundo a mentalidade de então, um casal que não tinha filho, principalmente a mulher, mas o casal em si, o casal que não tinha filho, era um casal amaldiçoado por Deus, porque, é verdade, um filho é sempre uma bênção. É tão triste no mundo de hoje, quando se compreende o filho como um fardo e a maternidade como uma realidade indesejável. Não, isso é algo belo, santo, que Deus concede à mulher e à família. Então, o povo judeu tinha esta mentalidade, que é verdadeira, isto é, que o filho é sempre uma bênção. Mas a outra conclusão não era verdadeira, isto é, um casal desprovido de filhos era um casal amaldiçoado, que não era bem quisto por Deus, para quem Deus não olhava com agrado. Então imaginem vocês, meus santos, São Joaquim e a Senhora Santana, devotos, piedosos, dedicados a Deus, mas sempre olhados pelos outros como amaldiçoados. Eles devem ter cometido algum pecado que fez com que Deus não lhes concedesse filhos. E isso, meus santos, isto é, carregar este fardo, carregar este peso, não durante 1 ano, 2 anos, mas durante toda uma vida. Eles já eram avançados em idade
E eles também poderiam se sentir tentados a pensar: nós somos amaldiçoados? Porque é verdade que eles sabiam que eram amados por Deus, mas era verdade que eles não compreendiam o porquê de Deus não lhes conceder um filho, de Deus não lhes ouvir a prece, porque sem sombra de dúvidas, durante toda a vida, eles suplicaram a Deus que lhes concedesse pelo menos uma criança. E meus irmãos, Deus se mantinha em silêncio. Já aqui, meus irmãos, o exemplo de São Joaquim e de Santana são um chamado para nós. Não tenhamos, pelo amor de Deus, não tenhamos a pretensão de conhecer Deus como a palma da nossa mão. Deus é Deus, meus santos, e Ele nos ultrapassa. Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos, como o céu está acima da terra, de modo que, não poucas vezes, nós não compreenderemos os desígnios de Deus. E é ali, mais do que nunca, quando nós somos chamados a dar o nosso passo na fé e dizer: eu creio, Senhor. Eu creio na Tua bondade, eu creio no Teu amor. Eu não posso não crer, Senhor. Eu não posso não crer, meu Pai, olhando para o crucifixo, olhando para o Teu Filho crucificado por amor a mim. Eu não posso duvidar do Teu amor. Mas, Senhor, eu não compreendo os Teus desígnios. Mas eu me dobro diante da Tua majestade e digo: faça-se. Seja feita a vossa vontade na minha vida sobre a terra, como a Tua vontade é feita, querida e amada no céu. Meus irmãos, vamos lá. Vamos tirar isso da teoria. Agora olhe para a sua vida, para as situações concretas da sua vida, para aqueles acontecimentos desagradáveis na sua vida. E pelo menos enquanto eles não mudam, porque eles podem mudar, diga: Senhor, Tu o queres? Eu os quero também. É da Tua vontade ou segundo a Tua permissão? Eu digo amém. Eu digo assim seja, eu digo faça-se. Eu não quero me rebelar contra a Tua vontade. Eu não quero me revoltar contra Ti. É verdade, Senhor. A minha vida não é como eu gostaria que ela fosse. Os meus sonhos, todos eles não se realizaram. Pelo menos todos não. Mas eu me coloco debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, e digo: a Tua vontade é sempre a melhor, mesmo que eu não a compreenda. Meus irmãos, aqui é uma atitude de fé, porque sem sombra de dúvidas, muitos acontecimentos na nossa vida ultrapassarão o nosso domínio, a nossa compreensão, como ultrapassaram a vida de São Joaquim e Santana. Uma vida de humilhação. Eles não compreendiam Deus. As pessoas os rotularam. Eles eram rotulados como amaldiçoados. Eles não foram abençoados por Deus. E mesmo assim, eles continuaram devotos, piedosos e dóceis. Não é que eles continuaram servindo a Deus endurecidos. Não é que eles continuaram servindo a Deus amargurados. Porque às vezes continuamos nos bancos da igreja, vocês que acompanham pelas redes sociais, acompanhando palestra, acompanhando as santas missas que são celebradas, acompanhando homilias, mas com um coração cheio de revolta contra Deus. E com isso, o diabo também se alegra. Então ouse dizer: Senhor, eu amo a Tua vontade, embora... Desculpe-me, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu sou tão pecador e tão frágil. Embora os meus afetos ainda se rebelem, mas
a minha inteligência, iluminada pela graça e guiada pela minha vontade, diz: eu creio, Senhor, na tua bondade. Tu és bom, tu és amor. E eu quero, Senhor, eu quero o que tu queres, como quiseres, quando quiseres. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos lá, meus santos, vamos fazer esta prece, porque senão de nada adianta. Eu celebrei hoje o dia dos avós, eu celebrei São Joaquim e Santana. Sim, mas você celebrou na sua vida, você encarnou na sua vida concreta, você está procurando viver existencialmente o que liturgicamente, sacramentalmente você celebrou? Porque esta é a finalidade de nós pegarmos aquela realidade e encarnarmos na nossa vida. É por isso que nós ouvimos a palavra e nós recebemos a Eucaristia. Porque são os dois caminhos privilegiados na liturgia da transformação do nosso coração. Então vamos lá, vamos pedir a Deus esta graça. Mas sigamos. Então diz então que São Joaquim e Santana, já avançados em idade e sofridos, porque é claro, meus santos, eu não estou falando aqui de uma realidade romântica. Não é que se você tiver fé no amor de Deus, você não vai sofrer. Às vezes, mesmo assim, o sofrimento bate no seu coração, porque afinal de contas, aquilo que eles desejavam era algo bom, era algo lícito, era algo santo, era algo esperado de todo o casal. Então, eles sofriam, eles passaram 10, 20, 30, 40 anos, porque eles eram aqui um casal sexagenário. Se as pessoas se casavam muito jovens, nós estamos falando aqui de um sofrimento de, no mínimo, 40 anos. Muito provavelmente, de um sofrimento de 50 anos. Então, um grande sofrimento. Percebem aqui? Isto é, você passar por um grande sofrimento num curto espaço de tempo, já é doloroso. Mas você passar por um grande sofrimento durante toda a sua vida, que imagine, se ela se casou ali em torno dos seus 15 anos, ela já tinha em torno de 50 anos de dor social e religiosa, porque a compreensão religiosa de então era essa. Mas não obstante, eles continuaram servos de Deus, dóceis a Deus, piedosos. E diz então que, movidos por Deus, Deus fez com que eles desejassem ainda mais a maternidade. Nossa, imagine, vamos dizer aqui de outra maneira, a graça de Deus suscitou um sofrimento ainda maior, porque estamos de acordo, quanto mais eles desejassem a paternidade e a maternidade, quanto mais eles desejassem uma criança, maior seria o sofrimento. Porque já que eles estavam velhos, eles estavam idosos, qual seria o caminho menos doloroso? Esquece isso. Esquece isso, porque não é para nós. Mas Deus suscita no coração de São Joaquim e Santana um desejo quase que sem lógica. Eles, idosos, vão para o deserto para rezar, porque aquele desejo de uma criança não lhes abandonava o coração. Os desejos, quando são de Deus, aumentam com a demora. Os desejos, quando são santos, aumentam com a demora. E, incrivelmente, o desejo de uma criança, a cada dia, aumentava no coração dos velhos, dos idosos, Joaquim e Ana.
e eles vão para o deserto, e diz que naquele lugar de penitência e oração, um anjo aparece a eles e diz: vocês conceberão. Eles acreditam, retornam, e de verdade eles geram uma criança. Santana, então, São Joaquim velho, Santana velha, concebem uma criança. Imagine aqui, meus santos, o milagre, mas ainda não o maior milagre. Por quê? Porque embora já fosse milagrosa aquela concepção de um casal idoso, mais milagrosa ainda era a realidade de Santana trazer no seu ventre a criança a pessoa humana mais agraciada que já houve ou haverá neste mundo. Sim, eu estou falando da pessoa humana. Jesus é uma pessoa divina. Então, é claro, não estou aqui me referindo a Jesus, que é pessoa divina. Mas a Virgem Maria é uma pessoa humana. E não houve, nem haverá, uma pessoa humana mais santa, mais agraciada do que a Virgem Maria. Ela, no ventre de Santana, aquela menininha, pequenininha, no ventre da Senhora Santana, já era mais santa do que todos os santos e do que todos os anjos. Imagine aqui, meus santos, então, a grandiosidade da graça concedida àquele casal. E agora, dos olhos caem as escamas e eles veem que eles não eram amaldiçoados, mas eles eram superabundantemente agraciados. Percebe aqui, meus santos, a nossa visão é limitada. Nós não vemos as coisas em profundidade. Por isso, não nos desesperemos. Por isso, não nos revoltemos contra Deus. Eles eram um casal abençoado. Eles não eram amaldiçoados. Ou melhor, eles não eram abençoados. Eles eram superabundantemente abençoados. Mas os seus contemporâneos e eles mesmos poderiam se sentir tentados a se pensar condenados, já que depois de tanto tempo eles ainda não podiam conceber. Meus irmãos, repito, não tenhamos a pretensão de compreender Deus com a palma da nossa mão. Nós não temos Deus na palma da nossa mão. Nós não podemos compreender todos os desígnios de Deus, mas nos coloquemos obedientemente, docilmente na presença de Deus e digamos: Senhor, eu não te compreendo, mas eu creio em ti. Senhor, eu não compreendo este acontecimento, mas tu és bom e tu não permitirias que isso me acontecesse se isso não pudesse redundar num bem maior para a minha vida. Por isso, Senhor, eu creio em ti, eu te amo e eu quero continuar te servindo e te seguindo. Eu quero ser dócil à tua vontade, eu quero ser maleável em tuas mãos. Vamos lá, meus santos, vamos então neste dia, no dia da Senhora Santana e de São Joaquim, vamos imitar-lhes as virtudes. Vamos pedir o Espírito Santo para que nós também possamos, na nossa vida, viver essas realidades. Mas não espere romantismo religioso. Não espere que isso seja fácil. Isso às vezes lhe custará lágrimas. Isso às vezes lhe custará um esforço. Porque crer em Deus, embora seja uma graça, sempre exige a nossa participação, o nosso esforço. A nossa batalha, isto é, de continuar crendo, de não abandonar a graça de crer. Por quê? Porque não poucas vezes nós somos tentados a descrer ou a crer de qualquer jeito. Crer com um coração endurecido.
se é que isso pode chamar de fé. Crer de uma maneira revoltada, amargurada. Não. São Joaquim e Santana não creram dessa maneira. Aquele casal, aquele período de 50 anos de humilhação, de lágrimas, de oração, de penitência, era o período de preparação para a grande graça que a eles seria concedida. Não era castigo de Deus, mas era o caminho necessário para fazê-los crescer na virtude. Eles precisavam daqueles 50 anos de oração, de uma oração em que a Deus se suplica algo e ao mesmo tempo se diz: Senhor, mas se não for da tua vontade, que não me seja concedido. Porque eles rezavam assim, já que a revolta não estava presente no seu coração. Aqueles 50 anos de humilhação e que os levou à humildade, não à revolta. Eram humilhados socialmente. Todo mundo que via aquele casal chegar ao templo, via que eles não tinham sido abençoados, nem sequer com uma criança. E eles aceitaram aquela humilhação das mãos de Deus. 50 anos de penitência, de sofrimento oferecido a nosso Senhor. Mas aquilo era preparação. Às vezes, meus santos, não poucas vezes, muitas vezes, também os sofrimentos que Deus permite na nossa vida é o que é um caminho de preparação para graças maiores. Então não se revolte. E se você percebe que você está sendo tentada à revolta, peça a intercessão desses santos dóceis a Deus, de uma Santana, uma Senhora Santana, São Joaquim, uma Santa Isabel, uma Santa Mônica, que também rezou tanto tempo sem se desesperar e sem se revoltar contra Deus. Pedir a nosso Senhor, por intercessão desses santos, esta docilidade no sofrimento. Pedir a Deus, por intercessão desses santos, esta docilidade durante as demoras de Deus. Não é assim que diz a palavra de Deus? Sofre as demoras de Deus. Aprender a sofrer o incompreensível, aprender a sofrer as demoras de Deus, aprender a sofrer os silêncios que Deus nos concede, mas aprender a sofrer com fé, aprender a sofrer com docilidade, com piedade no coração, e não com revolta e endurecimento. Pois bem, diz então que a Virgem Maria nasce, e vocês aqui podem imaginar a alegria deste casal, né? A única filha de um casal idoso. Se um único filho já é motivo de grande alegria, agora imagine um casal idoso que sabe que não terá mais nenhum filho, a alegria com que acolhe aquela criança e diz que São Joaquim e Santana consagram Nossa Senhora a Deus. E meus santos, eles consagram Nossa Senhora a Deus de uma maneira pouco comum. Eu tenho certeza que muitos pais aqui presentes e muitos pais que acompanham pelas redes sociais, no dia do batismo do seu filho, consagram o seu filho a Nossa Senhora, consagram o seu filho a São Miguel Arcanjo, consagram o seu filho a Padre Pio, consagram o seu filho a São José. Tudo isto é bom, é lícito, é adequado, mas nenhum de vocês se desapegou do seu filho no ato da consagração. Ninguém aqui entregou o seu filho consagrando e não mais tendo-o para si. A consagração foi verdadeira, não estou dizendo, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a consagração não foi verdadeira, mas todos vocês, todas as mamães, embora tendo consagrado os seus filhos a Nossa Senhora, voltaram com seus filhos nos seus braços. São Joaquim e a Senhora Santana
quando consagraram a Virgem Maria a Deus no templo a deixaram. E nunca mais a tomaram para si. E diz a história, não vou entrar porque eu quero me voltar aqui primeiramente para São Joaquim e Santana. E diz que a Virgem Maria, pequenininha por volta dos seus 3 anos, sobe as escadas do templo feliz, sem nem sequer olhar para trás. Porque o que aquele coraçãozinho queria era amar a Deus com toda a sua capacidade. Então percebe aqui, meus santos, o desapego de São Joaquim e de Santana. Quantas vezes, meus santos, nós somos apegados às coisas boas, tá? Às coisas boas, às coisas santas. Mas nada que não é Deus deve ocupar o centro do nosso coração. Nem os nossos filhos. Pai, mãe, os seus filhos são bênção de Deus, mas o lugar de Deus a eles não deve ser dado. O lugar de Deus não deve ser dado ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos e, pior ainda, aos seus bens. Nada deve ocupar o lugar de Deus. E a Senhora Santana e São Joaquim perceberam no seu coração que Deus lhes pedia aquela consagração. E eles, de uma maneira livre da Virgem Maria, se desapegaram. São um exemplo, uma maneira também de Abraão, né? Abraão, o velho Abraão, com seu filho Isaque, que está disposto a sacrificá-lo. São Joaquim e a Senhora Santana, que oferecem a coisa mais bonita, misericórdia, minha mãe. A menina mais bonita, a menina mais santa, a criatura mais preciosa, eles oferecem a Deus, porque a Deus se oferece sempre o melhor. Meus santos, peçamos então a São Joaquim e a Santana, neste dia, que conceda esta graça, não apenas aos nossos avós. Quais são as graças? O desapego santo, a oração não obstante as dificuldades, a docilidade à vontade de Deus quando se manifesta dura e difícil, a perseverança e a fortaleza diante das tribulações, a capacidade de transformar a humilhação em humildade, porque você pode ser humilhado e transformar a humilhação em arrogância, em ódio, não é? Não é óbvio que uma pessoa humilhada se torna humilde. Requer virtude. Pois bem, peçamos por intercessão de São Joaquim e Santana essas graças para os nossos avós. Mas peçamos também para nós, para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos sacerdotes, para que estas virtudes que foram abundantes, essas virtudes do Espírito Santo que foram abundantes no coração dos avós de Jesus, dos pais de Nossa Senhora, também estejam generosamente presentes nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.